doutora Clarissa Cerqueira, ela é infectologista do Hospital Cardiopulmonar. Vamos falar, obviamente, dos casos de Covid, vacina, primeira dose, segunda dose. Aí no cardiopulmonar, a situação tem aumentado de Covid, inclusive eu tirei aqui, não sei se isso procede, não sei se o hospital, de alguns hospitais privados, as taxas de ocupação, eu bati a foto e trouxe aqui, Hospital Jorge Valente, 82% de ocupação, Hospital São Rafael, 81%, Hospital da Bahia, 81% de ocupação, Hospital Português, 79%, Hospital Santa Isabel, 78%, Cardiopulmonar, 76% e Hospital Aliança, 74%. Doutora, como a senhora avalia essas taxas de ocupação de Covid nos hospitais privados? Bom dia, doutora Clarissa. Bom dia, José Eduardo, bom dia a todos os ouvintes. Então, a gente realmente vem observando uma tendência no aumento do número de casos. Agora, sim, falando a respeito dos hospitais privados, o que a gente também observa é mais um plano de ação, de contingência que a gente tem, que os hospitais têm a respeito de abertura de leito de UTI. Então, a gente não está com todos os leitos de Covid funcionando. Então, esses valores em si, eles conseguem, a nível de percentual, até reduzir, porque a gente consegue abrir mais leitos Covid, principalmente de terapia intensiva. Mas, independente disso, a gente vem sim observando uma tendência. A gente já viu que caiu depois das medidas todas que foram feitas, depois que houve reabertura, Dia das Mães, etc. Aí começou a voltar a subir de novo o número de casos. Pois é, e esse retorno de número de casos, doutora Clarissa Cerqueira, fala-se muito em crianças, taxa de ocupação na pediatria aumentando. A que se deve, na sua opinião? O que a gente também vem observando é que, assim, tem a questão da vacinação, isso reduziu realmente, a gente vem vendo cada vez menos idosos internando, então isso está levando a uma tendência da gente observar mais pessoas jovens internadas. Crianças também, a gente vem observando esse aumento aí da transmissão, mas em geral, ainda assim, proporcionalmente, o percentual de crianças internadas a respeito de todos os casos de Covid é menor do que em adultos. Então, as crianças realmente têm uma tendência a ter um quadro um pouco mais leve em relação aos adultos. A gente vem observando agora, o que mais vem chamando a nossa atenção é pacientes jovens mais obesos. Então, realmente, isso está demonstrando aí ter um peso muito importante na evolução do paciente, essa questão da obesidade. Está existindo uma queda depois da vacinação para idosos na faixa etária de 70, 80 anos, doutora? Aqui? Tá, isso a gente vem observando na prática e algumas vezes tem pacientes até idosos, por exemplo, com mais de 90 anos que tomaram a vacina, eles chegam até a ser internados, mas uma internação muito mais tranquila do que esperado, eu posso assim dizer. Paciente que fica em enfermaria não precisa em UTI, então eu posso dizer que, assim, além de reduzir em si internação, a gente vem observando um quadro mais leve de uma evolução da doença. Então, isso também é uma coisa boa que a gente vem observando aí após a vacinação. Certo. Outra pergunta, tem muitas dúvidas, inclusive eu gostaria de colocar as pessoas para tirar dúvida com a doutora Clarissa Camille. Vamos dar o telefone 3505-5000. Eu tomei, doutora Clarissa, a primeira dose da Pfizer, tá? Tomei tem exatamente 15 dias. Eu posso pegar a Covid-19? Então, isso é bom a gente esclarecer, porque quando a gente fala da segunda dose, as vacinas são diferentes, então a gente tem que dividir, saber quais são, que dose foi de que vacina. Então, por exemplo, a Coronavac é um tipo de vacina que, para a pessoa estar imunizada, ela precisa das 2 doses. Tanto é que intervalo de 4 semanas, 3 a 4 semanas aí da vacinação. Quando a gente fala da vacina da Pfizer, da vacina da AstraZeneca, Oxford, o que acontece? Os primeiros estudos mostraram que o intervalo feito foi em torno de 4 semanas dessas vacinas, porém, foi se observando ao longo do tempo
que uma imunidade com uma dose, você já tinha uma boa imunidade. Só que com o tempo essa imunidade ia caindo, aí por conta disso você tomava meio que até um reforço, que seria essa segunda dose, depois de uns 3 meses. Inclusive, até está em estudo, esse espaçamento maior tem até uma eficácia maior do que as 2 doses mais próximas. Então, assim, o que a gente pode sintetizar? Quem já tomou uma dose da vacina de Oxford ou uma dose da vacina da Pfizer, já tem, em média, depois de uns 10 a 15 dias da vacina, uma resposta imune que corresponde a uma eficácia de 70% da vacina. Depois, tomando a outra dose, depois de uns 3 meses, você consegue manter essa imunidade por um período mais prolongado, e, ao mesmo tempo, você, alguma dessas vacinas, em geral, a vacina da Pfizer, você atinge ainda uma eficácia maior ainda. Então, mas com uma dose, em torno de 70% já é um valor bem considerável. Então, já posso dizer que com uma dose da vacina, já, depois de 15 dias, já está, assim, com uma boa eficácia da vacina. Camille, vamos fazer as perguntas aí, porque tem muita gente, é interessante que os ouvintes se liguem também para fazer pergunta. A doutora Clarissa Cerqueira, médica infectologista. Doutora, tem gente na linha? Tem, Camille? Não? Tem perguntas no WhatsApp. Zé. Tem no WhatsApp? Faz uma pergunta do WhatsApp enquanto o povo liga aí para o 35055000. Pronto, maravilha. Luiz pergunta aqui se esse aumento de casos é realmente uma terceira onda da Covid aqui em Salvador. A gente vem observando o que acontece, a gente vai acompanhando a evolução dos números. Então, a gente vem observando que está internando mais do que está saindo. E esses pacientes com Covid, lembrando que a gente falou bastante tempo atrás e que isso permanece, são pacientes que eles entram no hospital e eles permanecem por bastante tempo. Então, isso atrapalha até a rotação, a rotatividade de leito desses casos. Então, é importante saber que quando a gente vai aumentando a internação, realmente a tendência é que esses pacientes permaneçam mais tempo, e isso pode virar uma bola de neve, como estava acontecendo aí nessa segunda onda, que ainda bem que realmente os casos caíram, não está tão preocupante agora quanto em comparação com o pico da segunda onda, mas a gente vem sim observando uma tendência diariamente com o aumento do número de internação, então está internando mais do que está saindo. Então, possa ser, sim, que no futuro a gente observe aí um aumento. Eu sei que a gente tem várias pessoas que realmente falam, pode vir que chegue essa terceira onda, etc. Há, sim, essa possibilidade, visto essa tendência de aumento de casos. Certo. Outra pergunta. Esse decreto, doutora Clarissa, o que é que a senhora acha desse decreto do governo do estado proibir bebida alcoólica em bares e restaurantes para não aglomerar, segundo ele? Então, o que a gente vem observando, até que não é uma coisa muito boa a respeito do controle da pandemia, são muitas vezes medidas incompletas, ou medidas um pouco mais relaxadas. Então, assim, o ideal é que realmente evite aglomeração. Então, o fato de você simplesmente cortar a bebida alcoólica possa ser que reduza, mas ao mesmo tempo não é uma medida que vá simplesmente falar, ninguém vai para o barzinho, ou ninguém vai aglomerar, porque as pessoas podem continuar saindo de casa para poder ir para a casa do outro ou beber de outra forma. Então, o ideal seria uma medida mais completa para conter a pandemia, o avanço da pandemia. Então, assim, 880. Então, tem que realmente falar no seguinte, o bar não é para funcionar, ou agora ficar nessa de, abre, mas nessas condições, isso vai continuar perpetuando aí a transmissão da Covid. Vamos lá, Camille. Muito bem. Doutora Clarissa, na semana passada, uma resolução da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro autorizou visitas aos pacientes internados com coronavírus em hospitais lá da capital fluminense. Queria saber qual a sua visão em relação a essa medida. Olha, até como controladora de infecção, o que acontece? Isso, eu entendo perfeitamente os pacientes, porque é terrível você ter um parente internado e você não conseguir visitar. Mas olhando por um outro lado, já vi casos de transmissão intra-hospitalar de Covid por conta de acompanhante. Então, assim, não tem como o hospital ficar 100% de olho no acompanhante de um paciente que muitas vezes entra para visitar uma pessoa, mas aí sai, vai fazer um lanche, roda por outro setor,
tá, a gente faz todas as medidas, né, de restrição, questiona a respeito de sintomas, mas ainda assim, as pessoas estão muito desesperadas querendo encontrar com seus familiares que estão internados, aí isso acaba que não funciona 100%, e eu já vi casos de transmissão intra-hospitalar de Covid por conta de acompanhante positivo que sai. Então, assim, para assegurar um ambiente seguro, realmente, para todos do hospital, os que estão com Covid, os que não estão com Covid, porque o hospital continua funcionando ainda com cirurgias eletivas, com pacientes com outras doenças. Então, a nível de garantir toda essa segurança para todo mundo, é fundamental que a gente consiga controlar a transmissão de Covid dentro do hospital. E essa questão de quanto mais gente circulou no hospital está diretamente relacionado com o aumento da transmissão de Covid. Então, eu sou realmente a favor de outros tipos de visita virtual, fazer telechamada e evitar a pessoa presente dentro do ambiente hospitalar. Outra pergunta que eu quero fazer à doutora Clarissa, infectologista. A senhora é contra ou a favor da volta às aulas presencialmente, como doutora, como médica? Como é que a senhora se posiciona nesse assunto? Apertei a senhora aí, né? É um assunto polêmico. E o que eu até já conversei com algumas escolas a respeito disso, né? Que muita gente fica com essa questão de abre, não abre. O que acontece? A gente tem dois lados nessa história. Então, um lado é a questão realmente, a gente vai estar aumentando a quantidade de aglomeração, vai estar abrindo outro ambiente, e tem um outro lado educacional, que eu também, assim, eu falo como professora também, que a gente tem mais de um ano escolas fechadas, e crianças que já estão tendo, sim, a gente está observando, né, principalmente os pediatras e psiquiatras, aumento de depressão em crianças, problemas de socialização em crianças. E, na minha opinião, eu acho que acredito sim que dá para reabrir as escolas com protocolos bem estabelecidos, porém, a decisão de colocar as crianças na escola depende dos pais. Então, assim, os pais têm que decidir se é tudo risco-benefício. Vou colocar a criança na escola, vai estar tudo organizado de protocolo. Mas, óbvio que não tem como assegurar 100% de segurança. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que ainda assim prefere que vá para a escola, tem pais que já não querem. Então, eu sou a favor de uma reabertura bem estabelecida com protocolos, e os pais vão decidir a respeito se vão colocar a criança na escola ou não, dependendo aí da segurança de cada um deles, e cada um deles tendo ciência do risco-benefício dessas decisões. Vamos lá para o ouvinte? Pronto, temos muitos ouvintes. Vamos primeiro com o Valnei na linha 2. Alô? Oi, Valnei. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Eu queria saber da doutora aí, eu tomei a vacina da AstraZeneca e queria tomar a da gripe. Aí eu queria saber dela quanto tempo pode ser tomada da gripe. Boa pergunta, hein, doutora? Tomar a da AstraZeneca. O intervalo de uma para outra, né? O intervalo que eu posso tomar da gripe. Eu já tomei a da AstraZeneca. Isso, vamos lá. Perfeito. Isso a gente recomenda entre uma vacina e outra, um intervalo de 15 dias. Então, se você tomou essa vacina, aguarda 15 dias para tomar da gripe. Lembrando e aproveitando para reforçar, a gripe também é uma outra doença infecciosa aí que a gente pode observar nesse período do ano. Então, quem tem indicação, quem está são os grupos, né, de vacinação do Ministério da Saúde, aproveita e toma a vacina da gripe. É uma vacina inativada, bem segura, que não dá a gripe. Então, já fica essa recomendação. Mais aí pergunta para a doutora, daqui a pouco Carlos Zacarias, nosso amigo comentarista falando sobre política aqui na Metrópole, historiador, doutor em História e professor da UFBA. Exato, Zé. Vamos agora com o nosso ouvinte Anderson na linha 3. Anderson, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, a doutora Clarissa. Eu gostaria de saber se na prática da doutora Clarissa, né, na prática médica, no serviço de saúde, ela percebeu algum impacto do negacionismo científico nos pacientes. Né? A gente vê o presidente da República prescrevendo medicamentos absolutamente condenados cientificamente. Se algum paciente chegou até ela, ao serviço, com impacto sobre o uso desses medicamentos absolutamente equivocados do ponto de vista científico. Isso a gente vem observando muito na prática.
Eu vou generalizar, porque o percentual é muito elevado. Então, basicamente, quase que 100% dos pacientes que internam tomaram as medicações que não são recomendadas, que a gente, inclusive, já sabe que não tem nenhuma indicação para COVID. Uma coisa é a gente antes não saber, agora a gente já sabe que realmente não tem nenhum benefício, mas é incrível como as pessoas continuam fazendo uso dessas medicações. E a gente vem observando alguns sintomas que até confundem, a gente não sabe se é da medicação, se é evolução da COVID, alguns pacientes apresentam hepatite, a COVID pode levar, mas também pode ter sido a medicação, alguns pacientes têm diarreia, aí será que foi do antibiótico, ou será que é da COVID, isso atrapalha? A questão da vitamina D, eu já peguei alguns casos de pacientes intoxicados com vitamina D, que é um tipo de hormônio, então a gente tem que encaminhar para o endocrinologista, acaba que mexe numa cascata hormonal e também pode trazer algumas consequências, mas isso a gente vem sim observando na prática, e muita gente fazendo uso por conta própria. Então, o ideal seria reforçar as medidas de prevenção que realmente funcionam, e não um tratamento precoce que não existe, não tem nenhum benefício. Tem várias perguntas aqui, inclusive perguntas que eu quero fazer em relação à vacina, mais uma vez, doutora Clarissa. A Coronavac, como a senhora avalia a eficácia da Coronavac? A Coronavac é uma tecnologia de vacina inativada. Esse tipo de vacina, por si só, já é um perfil de vacina que não é muito eficaz em comparação com outros tipos. Então, já não é esperado que a gente poderia ter uma eficácia muito elevada. De qualquer forma, a gente tem outras vacinas, né, que têm eficácia muito maior, realmente, a nível de eficácia, isso é inquestionável, mas do ponto de vista populacional, em você reduzir em cerca de 50% os casos de COVID, e por ser uma tecnologia de vacina inativada, e o que isso me traz de benefício? É mais fácil para você aplicar em gestantes, em pacientes imunodeprimidos. É uma tecnologia que outras vacinas, em geral, a gente precisa antes de estudos, ou muitas vezes não pode fazer. Então, eu vejo ela muito mais... atualmente, que a gente tem mais vacinas, né, como uma opção para mais certos grupos populacionais, do que em si como primeira opção. Se eu pudesse... Eu tomei a Coronavac, porque foi a primeira que chegou. Mas se eu pudesse escolher, eu tomaria uma vacina com eficácia um pouco maior, mas... Uma Pfizer. A Pfizer, a vacina é excelente, e a gente já viu, assim, até do ponto de vista prático e comunitário, clínico, a experiência com outros países. Então, para que é melhor do que a experiência de Israel com essa vacina? Que eles reduziram tudo, Estados Unidos, Reino Unido, então a gente realmente consegue evidenciar claramente a eficácia dessa vacina. Com a Coronavac, bem menos, mas tem sua utilidade para certas populações. O governo do estado está lutando para trazer a Sputnik aí, né? Tem 7 dias para a Anvisa olhar todos os documentos pela 24ª vez. O que a senhora acha da Sputnik? Porque, segundo o governador, a Sputnik chegando aqui, teremos 8 milhões de baianos vacinados até junho. Isso é ótimo. O que a senhora acha da Sputnik? É uma tecnologia bem legal, assim, é como se fosse uma vacina de Oxford melhorada, eu posso dizer assim, porque tem 2 tipozinhos de vírus ali dentro que não adoecem, mas que otimizam a questão da vacina. Então, é uma vacina que tem uma tecnologia muito boa, realmente, e eu acho interessante a gente ter mais essa vacina aqui disponível, a gente vai conseguir um percentual maior. E quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus vai circular. Com menos circulação, a gente tem menos mutações virais e a gente tem menos pessoas doentes. Então, é bom para todo mundo. Então, quanto mais vacina, melhor. Camille. Exatamente. Não importa qual, não importa se vacinar. Vacinar, exatamente. Vamos lá, Camille. Bora, vamos com o Luiz na linha 4. Alô. Oi, Luiz. Bom dia, doutor José Eduardo. Bom dia, Camila. Bom Doutora, dia. fazer 2 perguntas rapidinho à senhora, e depois gostaria de saber o que a senhora acha. Por ser praticamente impossível as crianças obedecerem protocolo, a senhora não acha que neste momento fica mais difícil a reabertura das escolas infantis? A primeira. A segunda é a seguinte:
Eu sei que a maior parte da culpa cai na população, os paredistas e tal. Mas o governo também tem a sua parcela de culpa quando ele diz o seguinte: quando a taxa de ocupação chega a 85%, nós vamos fechar tudo. E vai baixando, fecha, vai baixando. Quando chega a 70%, ele abre tudo. Aí volta a taxa de ocupação 82%, 83%. Fecha tudo. Esse fecha e abre, a senhora também não acha que é um perigo para a ocupação, não? Muito obrigado, bom dia a todos. Perfeitas perguntas, exatamente. Assim, como a gente está até numa tendência de aumento de número de casos, o ideal seria realmente observar como é que isso vai ser daqui para frente, porque você realmente reabrir escola no momento de alta não é interessante, ainda mais com algumas medidas já de restrição sendo tomadas. Então, tem essa questão. Realmente, com crianças menores, você cumprir certas medidas são mais difíceis, né? Criança muitas vezes não usa máscara, usa de forma inadequada, ou fica muito no chão, bota muitos brinquedos, muita coisa na boca, apesar de ter toda a orientação do ambiente escolar, não ter nada disso, etc. Mas, querendo ou não, são riscos. A gente, como eu falei, a gente tenta minimizar esses riscos com protocolos, mas os riscos existem. E, assim, é associado ao que a gente tem de trabalho. As crianças realmente transmitem menos entre elas e entre a criança transmite menos para o adulto. É muito mais provável que uma criança adquira Covid de um adulto, principalmente dentro do ambiente domiciliar. Porque é onde você vai ter um contato mais próximo, aí, mais íntimo, para poder facilitar essa propagação. Mas aí, como eu falei, isso é uma decisão que cabe aos pais, né? Explica tudo, tem que saber dos riscos, dos benefícios, e toda decisão cabe aí tem seu papel, né? Cada decisão tem seus prós e contras. A respeito dessa outra, eu já até esqueci qual foi a outra pergunta. A outra, te confesso, que foi do governador de fecha e abre, abre e fecha. Isso, do fecha e abre. Realmente isso não é ideal e assim, eu até fico brincando com as pessoas próximas que a gente realmente fica nesse fecha e abre, então assim, fecha e abre, aumenta, cai. O ideal seriam medidas bem rigorosas por um período, porque realmente ia controlar mesmo a transmissão da Covid, mas medidas rigorosas, assim, então, pelo menos por 15 dias, aí realmente um fecha tudo seria muito mais eficaz do que ficar no fecha e abre, assim. E a gente vai continuar, se continuar nessa de fecha e abre, vai continuar subindo e descendo. Porque fecha, abre. E, além disso, essa sensação que passa desse fecha e abre também é que muitas vezes passa a sensação de que as medidas de prevenção elas podem ser flexibilizadas. Então, isso leva as pessoas a acreditar, está reabrindo, então vamos flexibilizar, vamos encontrar um com o outro, vamos fazer uma festa ali, vamos fazer uma aglomeração aqui. E a gente já sabe que a principal forma de transmissão é através da aglomeração. Então, mas é entre família, mas a gente está observando exatamente a transmissão entre grupos familiares. Você vai no hospital, você vê pai, mãe, filho internado. Então, tem que ter esse cuidado também, e no mundo de hoje, todo mundo é um caso suspeito de Covid, mesmo que a pessoa não tenha sintomas. Então, você tem que agir se prevenindo, pensando que todo mundo ali pode ter Covid. Ok, doutora Clarissa, muito obrigada, fica com Deus, foi ótimo, viu? Nossa conversa, voltaremos a nos falar mais. Obrigada.